Opa, e aí, professor? Boa tarde, boa noite, não sei que horas esse vídeo vai chegar pro senhor, enfim. Então aqui eu vou começar a minha sequência didática. Aqui é a capa dela, o senhor vai ver isso, né? Então eu vou enviar o arquivo, meu nome, seguindo o modelo. Então aqui na apresentação, o tema que eu escolhi foi propriedade dos gases, efeito estufa e sua relação com fenômenos climáticos, impactos urbanos e no meio ambiente. E aqui é o textozinho que eu fiz para a introdução. O presente trabalho tem como objetivo relacionar os conteúdos de gases e suas propriedades com as transformações climáticas adversas que ocorrem devido à intensificação do efeito estufa causado pela liberação de gases poluentes na atmosfera, fazendo dessa forma uma ligação entre o assunto de química comumente abordado no segundo ensino médio e a prática de temas atuais que tratam de catástrofes climáticas que envolvem as ações dos seres humanos. Aqui a minha ideia foi basicamente contextualizar um pouco com o que a gente está vivendo agora, né? Com o que a gente não, mas que a gente está vendo agora acontecendo no Brasil. E com que tem se intensificado mesmo. Rolou tem pouco tempo na Bahia e provavelmente vai continuar acontecendo. Que são essas questões que se conversa muito sobre a influência que o aquecimento global está tendo nas mudanças climáticas e como a gente pode tratar de química disso aqui. Embora eu tenha falado aqui. Peraí, intensificação do efeito estufa. Ah, tá. Embora eu tenha falado que, deixado um pouco direto aqui nessa apresentação, que essas mudanças elas ocorrem de forma, com certeza, por conta da intensificação do efeito estufa, você vai ver que nas aulas, principalmente no terceiro momento pedagógico, eu aprofundei isso de forma mais sutil. E eu vou explicar aqui o porquê de não ter botado diretamente. Porque é uma contradição que ainda há entre a maioria dos geógrafos sobre essa influência direta do efeito estufa em catástrofes climáticas. E se discute muito se é realmente isso ou se não é, ou se é apenas o ciclo natural do planeta. Então eu dei uma amenizada nesse tema para não falar algo com certeza, sendo que é algo que ainda está sendo debatido na própria ciência, tanto da geografia quanto na meteorologia, dentre outros. Então aqui, o objetivo, compreender de forma satisfatória as propriedades dos gases e entender a importância desse estudo na contemporaneidade, para que seja realizada a construção de uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como participante de um mundo em constante transformação. O quadro descritivo, aqui o meu tema gerador, já falei, mas foi gases de efeito estufa, sua influência em eventos climáticos, a química dos gases, suas propriedades e presença no cotidiano. São 5 aulas, 50 minutos por aula. Na série alvo eu coloquei o segundo ano, o número de participantes eu mantive 30. E a integração interdisciplinar foi a química e a geografia. Aqui nas habilidades da BNCC, eu mantive três habilidades da BNCC. Essa daqui é a primeira, que vai discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade. Eu vou ler só o primeiro trecho, que eu imagino que todas as outras já tenham trabalhado isso. Passar um pouco por cima, mas foram as que eu escolhi, porque eu achei que tinha a ver com o tema. Analisar as propriedades materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações. Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis. Aqui a problematização inicial foi o primeiro momento pedagógico. Eu escolhi questionar os alunos acerca da presença dos gases no cotidiano. É mais aquela problemática um pouco investigativa, de fazer as pessoas verem como esse elemento do tema principal ele está ao redor dela, para tentar trazer a realidade do aluno para o assunto que está sendo trabalhado. O objetivo foi fazer o aluno perceber como os gases se comportam e como esses conceitos estão presentes no dia a dia. A introdução ao tema foi aquela clássica de inicialmente revisionar os conceitos que eles já tinham visto. E para isso eu pensei em realizar perguntas de cunho investigativo, porque a pergunta de cunho investigativo ela instiga o aluno a utilizar o conhecimento que ele já tem para tentar responder. Ele não parte do zero, ele vai partir de uma base. Então, nesse contexto, eu pensei em usar questões referentes ao funcionamento da panela de pressão, por exemplo, porque é algo que está presente no cotidiano do aluno e é algo que utiliza as propriedades que a gente vê dos gases no ensino médio. Então, aqui, atividades iniciais. Para as atividades iniciais, antes de partir para a questão da panela contextualizadora, eu pensei em revisionar os estados físicos da matéria, porque é lá que a gente vê sobre os gases na primeira vez. E, revisionando isso, eu pensei também em deixar claro para o aluno que esses estados físicos eles estão associados ao movimento e à energia, porque a gente trabalha isso depois nas leis dos gases.
Então eu propus essa dinâmica aqui. De modo a exemplificar melhor os estados físicos da matéria, pode se apresentar de forma lúdica, na verdade, a definição de volume e forma de cada estado. Que a gente sabe que cada estado ele tem volume e forma definida, ou que ele tem um volume e uma forma e ela se comporta de uma forma. Por exemplo, no sólido, o volume e a forma é definida. No líquido, o volume é definido, mas a forma é indefinida. E no gás, ambas são indefinidas. Então, para mostrar isso aqui para o aluno, eu pensei em trazer para a sala um sólido qualquer. Eu pensei em uma moeda, eu sugeri um líquido, que é, no caso, água e recipiente, uma bexiga cheia de ar que a gente poderia soprar. E através disso, ir mostrando para eles e deixando que eles mesmos vão propondo essas proposições e que eu, como professor, vá guiando isso. Então, eu botei aqui um adendo, que deve se atentar às concepções alternativas acerca desse comparativo, que quando ele é feito entre o gás e o líquido, porque o volume e a forma do gás elas são indefinidos, porque sempre vão se adequar ao volume e à forma do recipiente, que é uma coisa que não acontece no líquido, porque às vezes o aluno pode associar que o volume do líquido também é indefinido, quando na verdade não é, ele é definido. É importante questionar as nossas propriedades, a gente fala das mesmas de forma direta para que eles quebrem a inércia inicial e se sintam dispostos a participar da aula. Nesse sentido, eu pensei aqui, para despertar o interesse deles, que a atividade possa ser realizada de forma dinâmica. Eu escolheria 3 alunos e eu pediria para cada um deles representar no quadro, esse estado físico, os átomos, como eles estariam, e seguir o modelo de Dalton, que é o modelo mais simples. E é porque a partir dessas tentativas eu poderia eu mesmo, como professor, notar as concepções do aluno acerca do que eu acabei de ensinar e poderia corrigir isso no momento, conversar com eles, enfim. Então a metodologia que eu pensei em usar foi a metodologia investigativa, para relembrar os alunos conceitos prévios, empregar os mesmos em uma análise de 3 objetos, que representam os 3 estados da matéria, e em sequência questionar a respeito da relação entre a energia e os estados físicos da matéria, para deixar clara essa associação. Depois eu relacionaria, através da MCA, a metodologia de contextualização de aprendizagem, esses conceitos com o funcionamento de uma panela de pressão, e questionaria os alunos sobre outras variáveis além da temperatura, que têm influência no comportamento dos gases, para na terceira aula, ainda utilizando a MCA, abordar sobre como essas variáveis têm influência sobre os gases que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui na terceira aula eu vou corrigir antes de enviar para o senhor, mas eu fiz isso tudo na segunda aula, porque não ficou tão extenso. Bom, nos procedimentos, não vou ler todos esses aqui, porque do primeiro momento pedagógico, porque eu já abordei isso bastante ali em cima. E aqui é praticamente como eu executei isso, seguindo desde o bom dia até ao final da turma. E como eu fiz essa dinâmica. Então, você nota aqui no texto que eu fui seguindo por perguntas, por questionamentos. Depois vai ter a realização da dinâmica. Aí depois eu já dou o link para a próxima aula, para o que é que vai acontecer. E eu sempre, nesse aqui, eu deixei alguns questionamentos no final para dar gancho já para a próxima aula. No caso, eu queria falar sobre como a energia ela está associada a esses 3 estados, então eu já deixei aqui na pergunta qual desses 3 estados seria o mais energético. E aqui eu deixei que a partir das respostas da turma é necessário discutir com eles como a energia está associada com os fenômenos ou com os estados físicos da matéria. Novamente, para deixar essa associação já feita, para quando for trabalhar com a lei dos gases, já ficar mais fácil. Então, na aula 2, eu segui com o planejamento. E na aula 2 eu já comecei a falar um pouco dessas propriedades dos gases. No caso aqui eu lembrei da parte de energia. Falei que ela é importante para todos os estados físicos, ela está associada para todos os estados físicos. E eu fui falando daqui de como os gases se comportam. Que lá a gente falou sobre o volume e a forma dele serem definidos, então eu expandi um pouco mais isso sobre aqui nessa parte. Quando a gente bota um gás no recipiente, acontece o quê? Ele vai se chocar com as paredes, justamente através desse choque a gente consegue definir as propriedades do gás, que é a pressão, que no caso seria a força que o choque desse gás exerce em uma determinada área. E depois eu falei um pouco sobre a atribuição do movimento dos gases, que no caso é energia cinética. Aqui eu deixei entre parênteses que se pode descrever brevemente esse conceito de energia, se necessário. Aí eu dei continuidade, fui falando sobre as proporcionalidades, que essa energia é diretamente proporcional à temperatura, e com esse gancho a gente já pode puxar novamente para a energia, e que quanto mais energia eu forneço às moléculas de gás, mais elas tendem a se afastar umas das outras. Então eu pretendo não coloquei aqui por extenso, porque ia ficar muito longo o texto, mas nesse momento aqui eu iria abordar as propriedades dos gases ideais, tanto que eu deixei até aqui entre parênteses isso, que embora não seja descrito nessa aula, aula 1 aqui a aula 2. No momento que for abordar as propriedades dos gases ideais, é necessário abordar as leis dos gases e a relação entre as variáveis presentes nela conforme a apresentação dos temas de contextualização.
Então eu ia falar realmente essas leis, né, as equações que a gente usa e como que essas variáveis elas estão associadas umas com as outras. As razões de proporcionalidade, se é proporcional, se é inversamente proporcional, enfim. Após isso, aí sim, eu iria falar sobre a contextualização disso, no caso, sobre a panela de pressão. E eu perguntaria para eles se eles conseguem associar isso ao funcionamento da panela de pressão. Porque o fato da gente tampar a panela faz que o alimento cozinhe mais rápido. E através da resposta dos alunos, eu iria auxiliá-los a chegar no entendimento de como a pressão, temperatura e energia cinética dos gases estão relacionados. E o volume também, enfim. E ao fim do exemplo, o aluno deve ser apresentado as unidades de medidas usadas e as três variáveis, pressão, temperatura e volume. Aí, dando continuidade aqui à parte falada, mas a gente não usa isso somente para cozinhar. A nossa atmosfera também é composta de gases, certo? Então vocês concordam comigo que a temperatura ou a presença desses gases, mais ou menos, possui influência na atmosfera do lugar? Como isso afeta a gente na cidade? A gente vai ver algumas questões na próxima aula. No caso aqui já é o gancho para a próxima aula e o tema contextualizador, né? A questão dos gases e da atmosfera em torno das cidades. Aqui no segundo momento pedagógico, eu já tive como objetivo fazer com que os alunos notem como o clima pode ser influenciado pela emissão dos gases do efeito estufa e como as propriedades dos gases estão presentes nesses fatores. Percebe que eu pensei em abordar as questões mais referentes ao assunto em si, que são mais cobradas de forma engessada, fórmulas, as razões de proporcionalidade, etc. Antes, para depois, eu trabalhar com o tema contextualizador e durante o trabalho com o tema contextualizador, eu fazer eles verem que essas variáveis elas têm interferência com esse tema, elas dialogam com esse tema. Então, aqui é a introdução do tema, que foi através do diálogo do primeiro momento pedagógico, as noções de como a temperatura influencia a densidade do gás deverão ser introduzidas. Para isso será discutido sobre como os gases do efeito estufa interagem com a radiação solar e sobre como isso ocasiona o aumento da temperatura. Essa parte da discussão aqui da interação, ela é bem breve, porque realmente é só para mostrar que a luz, interagindo com os gases, ela causa um aumento da temperatura. Que isso já entraria numa questão disciplinar mais com a física e não envolveria tanto o comportamento dos gases, sim o comportamento da matéria. O comportamento dos gases também é o comportamento da matéria, mas enfim, é outro campo. Então eu iniciei aqui. Eu vou ler essa parte, porque só para ficar mais claro, já que eu fiz aquela abordagem lá inicial do primeiro momento, eu fiz ela mais detalhada porque era o momento de introdutório, que eu segui mais direto, já que já estava atrelado aquele momento introdutório. Então, pessoal, na última aula a gente encerrou com o questionamento de como aquelas propriedades podem influenciar o ambiente em uma determinada região, certo? Isto acontece de forma mais pronunciada em grandes cidades por conta dos tão famosos gases do efeito estufa, as indústrias e até mesmo o ser humano. Sim, nós mesmos. Liberamos esses gases na atmosfera. Sim, nós mesmos. Deixa eu tirar essa vírgula aqui, gravando e corrigindo, enfim. Sim, nós mesmos liberamos esses gases na atmosfera. O mais comum deles é o CO2, que a gente libera através da respiração da queima de combustíveis fósseis, mas também há outros, como o CO, SONO, entre outros, óxidos que são liberados na forma gasosa, normalmente em processos industriais. Agora atenção para algo importante. Esses gases, assim como toda a matéria, interagem com a luz do Sol. E o que acontece nessa interação? Você lembra lá do segundo aula que a gente falou de energia cinética dos gases e sobre como essa energia se relaciona com a temperatura? Ela é diretamente proporcional à temperatura. Aqui eu já reabordei novamente essa questão de proporcionalidade, para trazer o que foi dito nas aulas anteriores para a atual. Se a temperatura sobe, a energia cinética sobe também, e vice-versa. Quando os gases de efeito estufa interagem com o Sol, eles ganham mais energia cinética. Pode-se simplificar como essa interação ocorre, apesar de não fazer parte do assunto. Foi aquilo que eu falei, mas é um ponto interessante de discutir. E, consequentemente, a temperatura aumenta. E agora, eu queria deixar uma questão para vocês tentarem responder e me trazerem na próxima aula. A gente viu quanto maior a temperatura cinética, maior a energia cinética. E mais essas moléculas de gases tendem a se afastar umas das outras. A partir disso, eu queria que você tentasse responder sozinhos porque o ar-condicionado é instalado na parte de cima e porque o balão sobe quando acendem um fogo. Essa questão dessa relação aqui é porque quando a gente fala de energia e dos estados, a gente vê que quanto maior a energia, maior o grau de desaglomeração dos estados. No caso, a gente tem o sólido está bem aglomerado, ele tem menor energia do que o gás, por exemplo, que está mais desaglomerado. Então, é uma noção comum você pensar que se você aumenta a temperatura, esse gás se afasta. Se esse gás se afasta, a densidade dele diminui. E era meio que isso que eu queria fazer com que os alunos vissem. E por que eu falei do ar-condicionado e do balão? Porque o ar ele é instalado na parte de cima justamente porque, por ser ar frio, ele tende a cair. A densidade dele é menor. E se você instala ele na parte de cima, a eficiência dele esfriar todo o ambiente é maior.
Já o balão é justamente o contrário. Quando você acende o fogo, o ar que está ali se expande, a expansão desse ar faz com que o balão suba. E essa tarefa aqui eu atribuí uma nota de 2 décimos extra, só para incentivar a entrega. Aqui na aula 2, eu já ia falar sobre a atividade. E pegando o gancho dessa atividade, eu iria realizar a prática. A proposta de realização ela é uma proposta prática bem simples mesmo, dá para fazer com muita facilidade. E eu vou lê-la aqui. Vamos utilizar 2 garrafas plásticas, 2 bexigas e 2 recipientes. Cada bexiga deverá ser colocada no gargalo da garrafa e cada garrafa com a bexiga será imersa parcialmente em seu respectivo recipiente. Em um dos recipientes eu vou colocar água quente e no outro gelo. Vocês conseguem prever o que vai acontecer quando colocarmos cada garrafa em seu respectivo recipiente? Isso aqui já é a pergunta para os alunos tentarem adivinhar antes mesmo de tentar realizar o experimento, para deixar eles interessados sobre o que vai acontecer. E aí é que eu puxaria gancho para a tarefa que foi realizada. Com a resposta da tarefa, o aluno ele consegue prever isso aqui. Justamente quando eu colocar a garrafa com a bexiga na ponta no recipiente quente, a bexiga ela vai encher. E quando eu colocar a outra garrafa, não vai acontecer nada no recipiente frio. E uma coisa interessante é que se eu pegar a bexiga, eu não falei aqui, mas é interessante mostrar. Às vezes você pode até fazer isso com uma garrafa só. É que se você pegar a bexiga que encheu no recipiente quente e botar ela no recipiente frio, ela esvazia, ela volta a secar. E isso exemplifica bem as propriedades que a gente aprendeu na última aula e que estavam relacionadas com a atividade. E aqui eu dou a explicação, né? Quanto menos energia, mais aglomeradas as moléculas tendem a ficar. Então ele fica mais denso e tende a descer, no caso lá. Aqui é a explicação do experimento. Aí eu queria mostrar para eles como que a gente usa essas propriedades, né? E como a gente associa isso à lei dos gases ideais. E a temperatura é um fator que a gente controla. Se eu pegar um termômetro, eu consigo medir a temperatura. A quantidade de gás na garrafa eu sei quanto é. É um valor fixo também, eu consigo obter. E o volume também, por consequência. E se eu conhecer o gás que está ali dentro, eu tenho o número de mols dele. Então, pensando em uma situação ideal, eu conseguiria ter o número de mols desse gás. E já que eu tenho tudo isso, a pressão é algo que eu posso calcular a partir desses parâmetros. No caso, seria meio que uma aplicação da lei dos gases ideais. E por mais que seja um sistema real, porque lei dos gases ideais não é a lei dos gases reais, mas eu deixaria claro que a gente consegue utilizar essa informação para descrever o sistema real mesmo utilizando a lei dos gases ideais. Aí para a próxima aula, eu ia passar que eles pesquisassem e trouxessem a formação das frentes frias, porque as frentes frias são fenômenos climáticos que têm a ver com essa parte do tema. Aí já seria o meu tema contextualizador. E eu pediria para que eles me fizessem um relatório desse experimento e utilizassem a pesquisa para contextualizar o experimento. Pode ser na introdução, pode ser como esse fenômeno está associado ao experimento que a gente viu. No caso, eu iria orientar isso, mandar a base do relatório, o arquivo base, e deixar disponível para orientação. Aí eu atribuiria a nota de 1 ponto. A avaliação seria que eles seriam avaliados pela realização e entrega do relatório. Essas sugestões aqui eu vou tirar, enfim. E aqui no terceiro momento pedagógico, eu ia perceber se alunos conseguem associar as propriedades dos gases aos fenômenos climáticos trabalhados nos momentos anteriores. Trabalhados, eu sei que não foram bem trabalhados, porque eles foram apresentados. No caso, foram as frentes frias. E brevemente sobre como a temperatura está relacionada com os gases de efeito de estufa. No caso, nesse terceiro momento aqui, seria a forma de eu juntar tudo isso. Aí eu utilizaria a metodologia de debate. Eu iria conversar diretamente com eles e avaliar as concepções acerca do que foi desenvolvido. Então, no primeiro momento, eu ia passar um vídeo para eles, que ia sintetizar o que eles iam ver na pesquisa sobre a formação da frente fria e a frente quente. Ele é um vídeo bem didático, um vídeo curto, de 1 minuto, um vídeo bem interessante. E depois eu ia mostrar, no tema de contextualização, né, o fenômeno climático que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Aí aqui eu vou ler essa parte, que ela ficou legalzinha. Agora com esse vídeo eu quero que você faça o seguinte, eu vou usar o exemplo do Rio Grande do Sul, que é um local que sofre com grandes chuvas por conta desse fenômeno. A massa de ar fria vem dos polos, encontra a massa de ar quente próxima à fronteira da região, do estado de São Paulo, e a massa de ar quente sobe. Ao subir, a temperatura diminui. A questão da massa de ar quente subir estaria associado com o que eles viram no exemplo do balão. Se o ar ele está quente, esse ar quente ele é menos denso, ele tende a subir. A massa de ar fria, no encontro, ela empurra a massa de ar quente, porque como ela é massa de ar fria, ela está baixa.
Aí com esse empurrão, isso todo explicado no vídeo, vem essa parte aqui, que ao subir a temperatura diminui. Porque quando o ar quente chega no topo, ele sobe bastante, a temperatura é menor. E se a temperatura é menor, vai ocorrer a condensação desse ar quente, dessa massa de ar. E com essa condensação é que a gente tem a precipitação na forma de chuva. Aí a minha ideia era projetar os anos das grandes enchentes. É projetar. Aí no caso dá pra você ver, 1873, 1914, tem uma distância de quase 40 anos. 1914 para 1928 tem 14 anos de diferença. De 28 para 36 tem 8 anos. De 36 para 67 tem quase 30 anos. De 67 para 84 tem quase 20 anos. De 84 para 2002, mais 20 anos, mais quase 20 anos. Aí de 2002 para 2015 tem também uma faixa maior que 10 anos, só que de 2015 para 2016 tem um ano só. De 2016 para 2024 tem cerca de 10 anos. 10 anos? Não é 10 anos não, é 8, eu acho. É 8 anos. E em 2024 essas enchentes elas aconteceram de forma sequencial. Então a ideia aqui no final seria montar um debate. Por que montar um debate? Por conta daquela possibilidade que eu falei. Muitos geógrafos associam essa ocorrência, essa diminuição do intervalo de tempo, porque você vê que antes eram intervalos maiores, com exceção aqui de 28 e 36, que foi um intervalo de 8 anos, mas todos os outros eram superiores, muito superiores a 10 anos, e agora eles se tornaram cada vez mais comuns. Então, o debate seria justamente nesse quesito. Aí eu ia perguntar para eles o que é possível perceber com o passar dos anos, se vocês conseguem notar alguma relação entre as mudanças que o mundo passou e os intervalos sobre as enchentes. E então, com base em tudo isso que a gente falou sobre algumas propriedades dos gases relacionadas com o clima, como a intensificação do efeito de estufa provoca o aumento das temperaturas dessas massas de ar quente, para nossa última atividade avaliativa sobre esse assunto contextualizado, eu quero que você analise esses dados e proponha uma forma de um debate em grupo. Fatores... Peraí. Ah, tá. Faltou uma partezinha aqui do texto, depois eu coloco. Que no caso seria que esse debate ele tem que utilizar fatores químicos e físicos que foram abordados nas aulas anteriores e que podem ter influenciado essas mudanças. No caso, eles não vão debater somente falando do clima, mas eles têm que falar das influências químicas e físicas que a gente dialogou para poder chegar nessa conclusão. Então, minha ideia seria reunir a sala em 3 grupos de 10 pessoas, porque são 30 alunos. Essas 10 pessoas, esses grupos, eles iriam debater, eles iriam pesquisar, iam ter suas próprias ideias, e eles iam conversar sobre essas possibilidades. E ao fim da conversa, eles iam eleger um dos grupos, essa pessoa iria apresentar essa possibilidade para a turma, e com base nessa apresentação, a gente ia promover o diálogo entre as 3 suposições de cada grupo. No caso, após os 3 apresentassem, a gente ia discutir essas ideias e ver como eu, no caso, iria ver como eles associaram o aprendizado do tema nessa discussão. Aí eu botei que serão avaliados pelo engajamento com a atividade, tal como pelas proposições que tem de ter cunho científico do que foi abordado. Ou seja, a abordagem tem que ser química ou física, já que foi trabalhado nas primeiras aulas. E a sugestão foi que, independente do número de alunos, tentar dividir a turma sempre em 3 grupos. Porque se você divide em 3 grupos, você evita que muitas apresentações sejam feitas e que muitos alunos comecem a bater na mesma tecla, que fique repetitivo. Aí o material necessário foi garrafa plástica, bexiga, recipiente, água quente, água fria, a moeda da primeira dinâmica, um sólido qualquer, quadro piloto e data show para exibição dos vídeos. Eu botei 2 vídeos aqui, mas no caso foi só um vídeo. E aqui estão as referências. Deixa eu tirar isso aqui, pronto. Aqui estão as referências que eu utilizei. Eu utilizei 2 artigos e 2 vídeos. Então é isso, vou encerrar aqui e já mando o arquivo. Acho que o vídeo ficou grande.